Tratado da correção do intelecto e do caminho pelo qual melhor se dirige ao verdadeiro conhecimento das coisas, de Baruch Spinoza. Parte 3. A ideia verdadeira, pois temos uma ideia verdadeira, é algo diverso do seu ideado, porque uma coisa é o círculo, outra a ideia do círculo. A ideia do círculo, de fato, não é uma coisa que tem periferia e centro, como o círculo. Nem a ideia do corpo é o próprio corpo. E como é algo diverso de seu ideado, será também alguma coisa inteligível por si, isto é, a ideia, quanto à sua essência formal, pode ser objeto de outra essência objetiva, e de novo, esta outra essência objetiva será também vista em si, algo de real e inteligível, e assim indefinitivamente. Pedro, por exemplo, é algo real. A verdadeira ideia de Pedro, porém, é uma essência objetiva, e em si alguma coisa real e totalmente diversa do próprio Pedro. Como, pois, a ideia de Pedro é uma coisa real, com sua essência peculiar, será também algo inteligível, isto é, objeto de outra ideia, a qual terá em si objetivamente tudo o que a ideia de Pedro tem formalmente. E outra vez, a ideia que é da ideia de Pedro tem da mesma forma a sua essência, que também pode ser objeto de outra ideia, e assim indefinidamente. O que qualquer um pode experimentar ao ver que sabe o que é Pedro, e também sabe, e de novo, sabe, e etc. Daí, se verifica que, para compreender a essência de Pedro, não é preciso compreender a própria ideia de Pedro, e muito menos a ideia da ideia de Pedro. O que equivale a dizer que não é necessário para que eu saiba que sei, e muito menos ser necessário que saiba que sei que sei. Igualmente, como para compreender a essência do triângulo, não é preciso compreender a essência do círculo. Mas o contrário se passa com estas ideias, porque para saber que sei, necessariamente devo antes saber. Daí se vê que a certeza nada mais é que a própria essência objetiva, a saber, o modo como sentimos. A essência formal é a própria certeza. Donde se segue de novo que para a certeza da verdade não precisamos de nenhum outro sinal senão ter uma ideia verdadeira, pois, como mostramos, não é necessário para que eu saiba que sei. Do que resulta mais uma vez que ninguém pode saber o que é a suma certeza, a não ser aquele que possui uma ideia adequada ou essência objetiva de alguma coisa. Porque, de fato, o mesmo é a certeza e a essência objetiva. Como, pois, a verdade não necessita de nenhum sinal, mas basta ter as essências objetivas das coisas, ou o que dá na mesma as ideias, a fim de que se tire toda dúvida, daí se segue que não é o verdadeiro método procurar o sinal da verdade depois de adquirir as ideias, mas que o verdadeiro método é o caminho para que a própria verdade ou as essências objetivas das coisas ou as ideias, tudo isso quer dizer o mesmo, sejam procuradas na devida ordem. Ainda uma vez, o método necessariamente deve falar de raciocínio ou de intelecção, ou seja, o método não é o próprio raciocinar para compreender as causas das coisas, e muito menos é o compreender as causas das coisas, mas é o compreender o que é a ideia verdadeira, distinguindo-a das outras percepções e investigando a natureza dela, para daí conhecer a nossa potência de entender e
coibir nossa mente de tal modo que, segundo essa norma, entenda tudo o que deve ser entendido, dando como meios auxiliares regras certas e também fazendo com que a mente não se canse com inutilidades. Daí, se deduz que o método nada mais é que o conhecimento reflexivo ou a ideia da ideia. E porque não existe a ideia da ideia, a não ser que exista uma ideia. Logo, o método não existirá se não houver antes uma ideia. Donde será bom o método que mostre como a mente se deve dirigir segundo a norma de uma existente ideia verdadeira. Além disso, visto que há entre duas ideias a mesma razão existente entre as essências formais daquelas ideias, segue-se que o conhecimento reflexivo da ideia do ser perfeitíssimo será melhor que o conhecimento reflexivo das outras ideias, isto é, será perfeitíssimo o método que mostre como a mente deve ser dirigida pela norma da ideia existente do ser perfeitíssimo. Disso, facilmente se compreende como a mente, entendendo mais coisas, adquire ao mesmo tempo outros instrumentos com os quais continua com maior facilidade a entender. Com efeito, ao que se infere do que ficou dito, deve existir antes de tudo em nós, como instrumento inato, uma ideia verdadeira, entendida, a qual compreende-se simultaneamente a diferença que existe entre essa percepção e todas as outras. Nisso consiste uma parte do método. E, como é claro por si que a mente tanto melhor se entende quanto mais entender da natureza, vê-se que esta parte do método será tanto mais perfeita quanto mais coisas a mente entender, e será perfeitíssima quando a mente atender ao conhecimento do ser perfeitíssimo ou refletir sobre o mesmo conhecimento. Além disso, quanto mais coisas a mente conhece, tanto melhor compreende as suas forças e a ordem da natureza. Quanto melhor, porém, entende as suas forças, mais facilmente pode dirigir-se a propor regras a si mesma. E quando melhor compreende a ordem da natureza, mais facilmente pode abster-se das coisas inúteis. E nisso, como dissemos, consiste todo o método. Acrescente-se que a ideia se apresenta objetivamente do mesmo modo que se apresenta realmente seu ideado. Portanto, se houvesse na natureza alguma coisa que não tivesse nenhuma comunicação com as outras, e se dela também existisse uma essência objetiva, a qual deveria convir totalmente com a formal, também não teria comunicação com as outras ideias, isto é, nada poderíamos concluir sobre ela. Ao contrário, as coisas que têm comunicação com o resto, como é tudo o que existe na natureza, serão entendidas e, igualmente, suas essências objetivas terão a mesma comunicação, ou seja, delas serão deduzidas outras ideias, as quais, de novo, terão comunicação com as outras, e assim crescerão os instrumentos para prosseguir. O que nos esforçávamos por demonstrar. Ademais, pelo que dissemos no fim, a saber que a ideia deve convir inteiramente com sua essência formal, vê-se outra vez que, para que a nossa mente relate perfeitamente a imagem da natureza, deve produzir todas as suas ideias a partir daquela que representa a origem e fonte de toda a natureza, a fim de que ela também seja a fonte das outras ideias. Aqui talvez se admire alguém de que, quando dissemos que é
um bom método, aquele que mostra como se deve dirigir a mente pela norma de uma existente ideia verdadeira, ou hajamos provado, raciocinando, o que parece evidenciar que isso não é conhecido por si. E por isso se pode perguntar se raciocinamos bem. Nesse caso, devemos começar pela ideia existente e, como é necessária uma demonstração para começar pela ideia existente, deveríamos de novo provar o nosso raciocínio e outra vez demonstrar este outro, e assim ao infinito. Mas a isso respondo que se alguém por algum acaso procedesse assim ao investigar a natureza, a saber, adquirindo, conforme a norma da existente ideia verdadeira, outras ideias na ordem devida, nunca duvidaria da sua verdade. Porque a verdade, como mostramos, se revela a si mesma, e porque também espontaneamente todas as coisas lhe adviriam. Mas, porque isso nunca ou raramente acontece, fui obrigado a pô-lo assim, de modo que aquilo que não podemos adquirir, por acaso, façamo-lo contudo por um desígnio premeditado e, ao mesmo tempo, a fim de que aparecesse que nós, para provar a verdade e o bom raciocínio, não necessitamos de outros instrumentos senão a própria verdade e o bom raciocínio. Pois provei o bom raciocínio raciocinando, e ainda me esforço por comprová-lo. Acresce que também desse modo a gente se acostuma às suas meditações internas. A razão, porém, porque raramente acontece que na investigação da natureza se proceda na devida ordem, é baseada nos preconceitos, cujas causas explicaremos depois na nossa filosofia. A seguir, por ser necessária uma grande e cuidadosa distinção, como mostraremos depois, o que é muito custoso. Por último, devido ao estado das coisas humanas, que, como ficou demonstrado, é inteiramente mutável. Existem ainda outras razões de que não cuidamos.